Olá pessoal, e agora para a gente finalizar a parte de anatomia do sistema digestivo, vamos falar aí um pouco sobre o fígado, certo? Bom, então primeira coisa, né, antes da gente falar dos aspectos anatômicos, é importante nós conhecermos alguns pontos ah, sobre o funcionamento hepático, né? Então o fígado ele é a maior glândula do nosso corpo, tá? Quando você avalia o abdômen, aquelas vísceras abdominais é o maior órgão, tá? Ele pesa aí cerca de 1,5 kg num paciente adulto. E basicamente todos os nutrientes que são absorvidos lá no trato digestivo, eles são levados para o fígado. Eles passam primeiro pelo fígado, exceto a gordura, né? Mas todos os outros nutrientes, carboidratos, proteínas, todos eles, uma vez absorvidos pelo intestino, eles precisam passar primeiro pelo fígado antes de ir para todo o nosso organismo. Porque muitos desses nutrientes absorvidos, eles são tóxicos, eles precisam ser metabolizados, eles precisam ser preparados pelo fígado para só então depois serem utilizados pelas nossas células do nosso organismo como um todo, tá bom? E esse sangue cheio de nutrientes que sai do intestino e vai para o fígado, ele segue um caminho. Esse caminho é feito pelo nosso sistema venoso portal, que vai ser composto lá pelas veias mesentéricas superior, inferior, veia esplênica e que formam a veia porta, que vai então entrar no fígado. No fígado você vai ter também o armazenamento do glicogênio, né, essa importante reserva energética do nosso organismo, e também a produção e secreção da bile. Tá? A produção de bile no fígado é feita de forma contínua. O fígado produz bile o tempo todo. Bile é um líquido que vai auxiliar na digestão da gordura, que vai emulsificar a gordura para que ela seja então digerida lá no intestino. Como ele é produzido o tempo todo, mas não é utilizado o tempo todo, só vai ser utilizado durante a digestão, quando você está de jejum, quando você não comeu, esse excesso de bile produzido volta e fica armazenado aqui na vesícula biliar. Bom, o fígado ele está localizado principalmente ali no quadrante superior direito do abdômen, né, parte ali da região epigástrica também. E aí ele fica ali nessa transição, né, da caixa torácica para o abdômen ali embaixo. Então grande parte do nosso fígado é protegido pelas nossas costelas, né? Então o fígado é um órgão importante e ele tem essa proteção extra aí pelas nossas costelas. Normalmente o fígado se estende ali da 7ª à 11ª costela do lado direito, cruza a linha mediana e vai em direção a mais ou menos ali a altura da papila mamária esquerda, certo? Ao nível da papila mamária esquerda. Fígado é um órgão predominantemente intraperitoneal, então é um órgão móvel, tá? Durante a respiração, quando esse diafragma se contrai e abaixa, o fígado também desce. E aí agora entrando na parte anatômica, no formato do fígado, né? O fígado ele tem ele tem duas faces, né? Ele tem uma face lisa, que é formada pela porção que tem contato com o diafragma, que nós vamos chamar de face diafragmática, e lá embaixo ele vai ter uma face que é mais irregular, que vai ser chamada de face visceral, que vai estar em contato com as vísceras abdominais, tá bom? Entre o diafragma e o fígado, nós temos um pequeno espaço, que é uma projeção da cavidade peritoneal, que fica localizada entre o diafragma e o fígado, que nós chamamos de recesso subfrênico. Tá? Então, os recessos subfrênicos são extensões superiores da cavidade peritoneal entre o diafragma e essa face antero-superior hepática. Tá? Bom, e eles vão ser separados em recessos direito e recesso esquerdo, separados ali no meio pelo ligamento falciforme. Tá? Então, o ligamento falciforme vai estar passando nessa face antero-superior do fígado, separando o recesso subfrênico direito do recesso subfrênico esquerdo. Tá bom? E, então, se entre o diafragma e o fígado nós temos o recesso subfrênico, né, que está abaixo do diafragma, frênico de diafragma. Nós também temos o recesso subhepático, que é uma outra projeção
da cavidade peritoneal abaixo do fígado, por isso recesso subhepático, tá? É importante nós conhecermos esses recessos, porque no interior deles você vai ter ali o deslocamento do líquido da cavidade peritoneal, tá? Em alguns casos você pode ter um excesso de líquido ali nesses recessos, inferindo, por exemplo, uma ascite. Bom, então, normalmente o líquido dentro da nossa cavidade peritoneal, ele segue esse trajeto, ó, ele passa aqui pelo aquele sulco paracólico direito, que eu tinha comentado com vocês na outra aula, sobe aqui ao redor do fígado, vai por cima aqui desse recesso subfrênico, até chegar ali próximo ao ligamento falciforme. Do lado esquerdo a mesma coisa, né? Esse líquido na cavidade peritoneal corre pelo sulco paracólico esquerdo, sobe ali próximo ao estômago, ao baço, e chega ao recesso subfrênico esquerdo. Tá? Então, quando alguém tem algum trauma, sofreu um acidente, começa a ter sangramento dentro do abdômen, aqui são locais importantes de nós avaliarmos, né? Principalmente recesso subfrênico e recesso subhepático. São locais comuns de você ter um acúmulo de líquido na cavidade peritoneal. Bom, a face diafragmática, essa superfície lisa antero-superior do nosso fígado, que vai ser coberta por peritônio visceral, tá? Todo o fígado ele é coberto por peritônio visceral, exceto nessa região posterior do fígado, que corresponde à área nua do fígado, em que ele tem contato direto com o diafragma, e lá embaixo também, eu vou comentar daqui a pouco, né, na face visceral, onde você tem o sulco da vesícula biliar, ali também não é recoberto. Bom, o fígado, um fato interessante é que a veia cava inferior ela passa ali, atravessa profundamente o sulco da veia cava na parte de trás do fígado, né? Como se o nosso fígado abraçasse essa veia cava. E a veia cava é uma importante estrutura que vai estar trazendo todo o sangue venoso ali dos nossos membros inferiores, do nosso abdômen, até chegar lá no coração, até chegar no átrio direito do coração. Então é importante nós sabermos dessa importante relação anatômica da veia cava inferior com o fígado, uma vez que o sangue que sai do fígado sai pelas veias hepáticas que vão drenar aí para a veia cava inferior. Bom, o recesso hepato-renal, no caso do lado direito, né, entre o rim direito e o fígado, nós também podemos chamar de bolsa de Morrison, né, que é essa extensão póstero-superior do recesso subhepático, e é um local importante em que se pode ter acúmulos de líquidos quando você tem alguma doença, alguma injúria ali naquela cavidade peritoneal. Tá? Então são locais que você sempre deve investigar, principalmente pacientes com trauma. Tá? Quando o paciente tem excesso de líquido livre na cavidade peritoneal, seja ascite ou seja um hemoperitônio, sangramento, pode ficar líquido principalmente na escavação retovesical, atrás da bexiga, ou reto-uterina na mulher, e no recesso hepato-renal, tá? E no recesso subfrênico também. Aqui uma ressonância magnética no corte coronal mostrando esse recesso hepato-renal entre o fígado e o rim direito. Bom, agora primeiro a gente falou dessa face diafragmática, que é essa face lisa e regular, né? Ela tem essa superfície lisa graças ao diafragma, que é liso, que está em contato. E agora nós vamos falar um pouco sobre a face visceral, que é essa porção que vai estar em contato com as vísceras abdominais, tá bom? Bom, deixa eu descer, pronto. Aqui nessa face visceral do fígado, ele tem um contorno mais irregular, porque você observa as impressões das vísceras abdominais, tá? Então você sabe normalmente quais as vísceras que estão em cada ponta ali em contato com o fígado. Por exemplo, quando nós estamos olhando o lobo hepático esquerdo, você tem a área gástrica, que é onde você tem o estômago ali em contato, né? Aqui do lado direito, você vai ter a área duodenal, onde está passando o duodeno ali próximo mais anteriormente. Posteriormente, você vai ter a área onde está o rim direito. A área ali anteriormente onde passa o cólon transverso. Então, cada órgão que está localizado ali em contato com o fígado ao longo do nosso desenvolvimento, eles vão promovendo essas pequenas impressões nessa face visceral do fígado, tá bom?
Bom, quando a gente olha a face visceral do fígado, é importante nós percebermos também alguns tracejamentos que existem ali inferiormente, né? Como, por exemplo, a fissura sagital direita. A fissura sagital direita vai ser esse sulco contínuo ali que ele se forma anteriormente pela fossa da vesícula biliar e se estende posteriormente até o sulco da veia cava. Tá? Então aqui você tem a fissura sagital direita. Já a fissura sagital esquerda, ela vai ser formada, né, a gente pode chamar de fissura umbilical, vai ser esse sulco contínuo aqui formado anteriormente pela fissura do ligamento redondo, até lá atrás, posteriormente, pela fissura do ligamento venoso. Agora eu gostaria que vocês prestassem uma atenção especial aqui nesse momento da aula. Por quê? Porque esses ligamentos, o ligamento redondo do fígado e a fissura do ligamento venoso são importantes estruturas a nível de desenvolvimento embriológico. Tá? Durante a nossa vida intrauterina, nós tínhamos a veia umbilical. Essa veia umbilical, que está trazendo sangue para dentro do feto, vinha por aqui e levava sangue para o sistema venoso portal, que ia para dentro do fígado, ou diretamente para a cava por meio do ducto venoso. Depois que a gente nasce, para de correr sangue aqui por essa veia umbilical e por esse ducto venoso. E aí eles vão então se obliterar, e aí onde antigamente você tinha um vaso sanguíneo, você vai ter agora um ligamento. Esse veia umbilical, depois que a gente nasceu, para de correr sangue ali, ele vai se tornar o ligamento redondo do fígado, que está conectando o fígado a nosso umbigo por dentro do abdômen. Enquanto que o ducto venoso, que conectava a veia umbilical à veia cava inferior, depois que você nasce, para de correr sangue ali dentro, ele vai se tornar o ligamento venoso, tá? Que vai ser um ligamento conectando ali a veia cava inferior ao ligamento redondo do fígado. Tá, mas e daí? Qual a importância da gente conhecer isso? A importância é porque esses ligamentos, eles vão dividir o nosso fígado em lobo direito e lobo esquerdo, tá? Visto da parte inferior. Isso eu vou comentar daqui a pouquinho. Bom, nós tínhamos visto que existe o aumento, que é uma bolsa de gordura que sai do estômago. Você tem um aumento maior, que forma como se fosse um avental saindo aqui da grande curvatura, e existe o aumento menor, que vai estar conectando o estômago ao fígado. Tá? Nessa porção inferior do aumento menor, nós temos aqui o ligamento hepato-duodenal, por onde vai estar passando a tríade portal. Tá, e aí, professor, o que é tríade portal? Gravem esse nome que vocês vão ver muito esse termo aí ao longo do curso de vocês. Tríade portal é um conjunto de 3 vasos que estão correndo ali por dentro do fígado. Quais são esses 3 tubos? Quais são esses 3 vasos? Nós temos o ducto colédoco, que está conduzindo a bile produzida no fígado até lá embaixo, na vesícula biliar ou até lá na ampola hepatoduodenal. Além do ducto colédoco e seus ramos, nós temos a artéria hepática, que está trazendo sangue lá do tronco celíaco, sangue arterial do tronco celíaco para dentro do fígado. E o terceiro componente mais importante ainda é a veia porta e os ramos da veia porta, que é justamente aquele tubo que está conduzindo o sangue rico em nutrientes que acabaram de ser absorvidos no intestino para dentro do fígado. Essas 3 estruturas, né, o ducto colédoco e os ramos biliares, a artéria hepática e seus ramos e a veia porta e seus ramos, eles 3 andam juntos, tá? Por isso que nós chamamos de tríade portal, tá bom? E essa tríade portal, então, ela segue do fígado até a curvatura menor do estômago e os primeiros 2 centímetros da parte superior do duodeno. Essas estruturas juntas, elas vão estar envoltas por uma parte de tecido peritoneal, nós vamos chamar de ligamento hepato-duodenal. Então, se eu perguntar o que tem dentro do ligamento hepato-duodenal, vocês vão falar que é a tríade portal. E o que compõe a tríade portal? Veia porta e seus ramos, artéria hepática e seus ramos e ramos biliares. Certo? Então, o ligamento hepato-duodenal, essa margem livre espessa do aumento menor, né, entre a porta do fígado e o duodeno.
E o ligamento hepatogástrico, essa porção é o restante aqui do aumento menor, se assemelha a uma lâmina conectando a pequena curvatura ao fígado ali à direita. Bom, a face visceral recebe esse nome porque está em contato com as vísceras, né? E as vísceras que estão em contato com o fígado, então determinam várias impressões, né? Essas impressões nós sabemos anatomicamente quais são, né? Por exemplo, você tem aqui a impressão da área gástrica, que é onde você tem o estômago em contato com o lobo esquerdo. A área duodenal, né? Onde esse duodeno vai estar encostando aqui no fígado, né? A porção anterior dele. O aumento menor, né, que se estendendo da fissura do ligamento venoso, a fossa da vesícula biliar, né, onde você vai ter a vesícula biliar repousando sobre a mesma, a área cólica, né, aqui anteriormente do cólon transverso, olha só, o cólon transverso passa aqui próximo ao fígado anteriormente, e as áreas renais, né, principalmente a área renal aqui à direita, né, que faz uma grande impressão no lobo hepático direito, juntamente com a suprarrenal. Bom, quando a gente analisa o fígado, nós podemos dividir o fígado em lobos, né? Então, lobos são unidades hepáticas, né? Porções ali do fígado. Nós podemos fazer uma divisão anatômica mais simplista, em que a gente divide o fígado em 4 lobos. Você vai ter o grande lobo hepático direito e o pequeno lobo hepático esquerdo, e embaixo você vai ter o lobo caudado e o lobo quadrado. Essa aqui é a divisão mais fácil de nós observarmos lá nas peças anatômicas, né? Quando você tem a aula prática, você consegue ver bem essas unidades, né? O lobo hepático direito, ele vai ser dividido do lobo hepático esquerdo pelo ligamento falciforme, né? Que é essa prega ali de tecido peritoneal que está fixando o fígado à parede anterior do abdômen, tá bom? Quando eu olho de baixo para cima, nós temos a fissura sagital esquerda. Essa fissura sagital esquerda, delimitada ali pelo ligamento redondo e ligamento venoso, essa fissura sagital esquerda separa o fígado em lobo esquerdo e em lobo direito. Tá? Entre a fissura sagital esquerda e a fissura sagital direita, nós temos 2 pequenos lobos acessórios. O que está localizado mais posteriormente, nós vamos chamar de lobo caudado. Ele tem um formato de uma cauda e ele vai estar abraçando a veia cava inferior. Enquanto que o lobo quadrado é o que vai estar localizado mais à frente. Tá? O caudado é posterior, o quadrado é anterior. Ele vai estar próximo à fossa da vesícula biliar. Então, divisão em lobos anatômicos do fígado. Você tem o grande lobo direito, o lobo esquerdo. Entre a fissura sagital direita e esquerda, você tem 2 lobos acessórios. O caudado, que é posterior, e o quadrado, que é anterior. Agora existe uma outra divisão mais importante, mais útil do fígado, que é a subdivisão funcional do fígado, ou que a gente pode chamar de classificação de Couinot. Por essa classificação, nós dividimos o fígado em 8 segmentos independentes. Igual a gente tinha estudado no pulmão, também você tem lá os segmentos independentes do fígado. Cada segmento desse vai receber um ramo da artéria hepática e vai sair um ramo do ducto biliar. Um ramo biliar. Então, cada segmento produz a sua própria bile e cada segmento recebe lá um ramo da artéria hepática e também um ramo da veia porta. Tá? Então, aquela tríade portal vai se ramificando e aí cada um desses ramos com as 3 unidades, ducto hepático, artéria hepática ou veia porta, vai nutrir cada um desses segmentos de forma independente. Enquanto que a drenagem venosa ela é feita de forma compartilhada, né? Você vai ter as veias hepáticas passando entre esses segmentos e aí ele vai recebendo sangue desses segmentos. Por que é importante você conhecer esses segmentos? Porque se você tiver que fazer uma cirurgia, tiver que fazer uma hepatectomia, né, uma retirada de parte do fígado, você pode fazer a
a retirada de um segmento independente. Você pode fazer uma segmentectomia, né? Então, antigamente, o paciente tinha um câncer no fígado, às vezes você tinha que tirar um grande pedaço desse fígado. Hoje em dia, conhecendo anatomicamente esses pequenos segmentos individuais hepáticos, e uma vez que o paciente não tenha tido metástase, você pode vir e retirar apenas um pequeno segmento hepático, não precisa tirar todo o fígado. Isso com certeza vai dar uma melhor qualidade de vida para esse paciente, então um melhor prognóstico. Então nós temos 8 segmentos. O primeiro segmento é o lobo caudado, que é o segmento 1. O segmento 2 e o segmento 3 são esses segmentos, essas porções laterais do lobo esquerdo. O segmento 4 vai ser essa porção medial do lobo esquerdo, né, que você pode dividir em 4A e 4B. Eles são separados ali pelos ramos da veia porta esquerda. O que está acima é 2 e 4A, o que está abaixo é 3 e 4B. À direita, né, você tem os segmentos mediais do lobo hepático direito, que seriam os segmentos 8 e o segmento 5, e os segmentos laterais do lobo direito, que seriam o segmento 7 e o segmento 6. Uma curiosidade é que o lobo caudado, que é esse primeiro segmento, ele tem uma vascularização independente da tríade portal, né? E o seu sangue que sai ali do lobo caudado, ele cai diretamente na veia cava inferior. Isso é importante porque algumas doenças que atingem esses segmentos podem preservar o lobo hepático primeiro, né, o caudado. Bom, então aqui uma figura, né, mostrando cada um desses segmentos. São 8 segmentos, você pode fazer uma contagem como se estivesse indo num sentido horário. Então, primeiro segmento 2, né, que é o segmento posterior lateral esquerdo. Segmento 3, que é o segmento anterior lateral esquerdo. Segmento 4, né, que vai ser esse segmento medial esquerdo. Segmento 5, que vai ser o segmento anterior medial. Segmento 6, que é o segmento anterior lateral. Segmento 7, que é o segmento posterior lateral. E o segmento 8, que é o segmento posterior medial do fígado. E o 1, que é o lobo caudado, que está ali próximo à veia cava inferior. Bom, como é que eu divido, né, esses segmentos? Né? Existem alguns marcadores anatômicos importantes. A gente que vai guiar essa divisão, principalmente ali, nós temos a veia cava inferior. E entrando nessa veia cava inferior, você vai ter a veia hepática direita, a veia hepática média e a veia hepática esquerda, drenando o sangue do fígado. Essa veia hepática direita separa os segmentos laterais dos segmentos mediais do lobo direito. A veia hepática média separa os segmentos mediais direitos dos segmentos mediais esquerdos, né, o 4, do 8 e do 5. E a veia hepática esquerda separa os segmentos laterais do lobo esquerdo do segmento medial do lobo esquerdo, tá bom? Então, com isso, você separou o que está lateral, medial e lateral. Agora, nós precisamos saber o que está lá atrás, posteriormente, e o que está na frente, anteriormente, né? Isso vai ser separado pela veia porta, tá? A veia porta, ela vai se dividir, ela vai ter os ramos direitos e esquerdos. O ramo direito separa o que é posterior do que é anterior. E o ramo esquerdo vai separar o que é posterior do que é anterior do lado esquerdo, tá bom? Professor, e se eu estiver olhando o fígado por fora, eu não sei exatamente aonde está passando a veia hepática média. A veia hepática média tem um trajeto ali por fora que corresponde mais ou menos à posição onde estaria essa veia hepática média, que é a linha de Kentley, tá? Que é uma linha imaginária que vai estar conectando a veia cava inferior até lá na fossa da vesícula biliar. E aí essa linha imaginária separa o que é lobo esquerdo do que é lobo direito. Então reparem que interessante, né? Nessa divisão, nessa segmentação cirúrgica do fígado, o nosso lobo hepático esquerdo ele é bem maior do que naquela divisão simplesmente anatômica. Né? Na divisão anatômica o lobo esquerdo era pequeno, já na divisão cirúrgica o lobo esquerdo ele vai ser um pouco maior, ele vai ter mais ou menos o mesmo tamanho do lobo hepático direito funcional. Bom, então a veia hepática direita separa
as porções laterais da média, a hepática média separa as porções mediais direita da medial esquerda, e a hepática esquerda separa o segmento lateral do segmento medial esquerdo, enquanto que o plano portal, onde a porta se ramifica, separa o que está lá em cima do que está embaixo, o que está posterior do que está anterior, tá? Tanto à direita quanto à esquerda. Bom, a vascularização do fígado, né, é interessante que a nutrição do fígado ela foge um pouco do que a gente vê nos outros órgãos, tá? Grande parte dos nutrientes do sangue que entra no fígado vai entrar por meio de uma veia, que é a veia porta hepática, né, que é a veia portal. Ela leva aí cerca de 75 a 80% do sangue que entra no fígado. Os outros 20, 25, 30% do sangue que vai para o fígado vai chegar por meio da artéria hepática, tá? Artéria hepática própria. Então, no sangue portal, que está dentro do sistema venoso portal, cerca de 40% do oxigênio que chega no fígado chega por esse sistema venoso portal. E aí esses nutrientes eles vão ser conduzidos entre lá as células hepáticas, entre os sinusoides hepáticos, onde esses nutrientes vão ser então metabolizados. Já a artéria hepática, né, a vermelhinha aqui, ó, que se origina lá do tronco celíaco, vai levar de 20 a 25% do sangue para o fígado e ele tem uma importante nutrição principalmente dos ductos biliares intrahepáticos. Bom, a veia porta, né, a gente já comentou na outra aula, ela é formada a partir da união da veia mesentérica superior com a veia esplênica, forma a veia porta. Já a artéria hepática própria, né, ela é originada lá do tronco celíaco, né, que a gente viu que saía o tronco celíaco da aorta. Esse tronco celíaco se dividia em artéria esplênica, artéria gástrica e artéria hepática comum. E aí essa artéria hepática comum dava origem à artéria gastroduodenal e à artéria hepática própria. E aí essa artéria hepática própria vai dar origem, então, à artéria hepática mesmo, que leva o sangue, 25 a 20% do sangue que vai lá para o fígado. Tá bom? E aí tanto as artérias hepáticas quanto as veias portas, elas vão se ramificando. E elas vão se ramificando juntas, né? Formando lá a tríade portal juntamente com os ductos biliares. E aí cada segmento do fígado vai receber o seu próprio ramo de artéria hepática própria e de veia porta. Isso tudo que a gente falou até aqui foi do sangue que entra no fígado, tá? É o sangue que entra, mas nós temos o sangue que sai. O sangue que sai do fígado ele vai sair pelas veias hepáticas, que são 3. A hepática direita, a veia hepática média, intermédia e a veia hepática esquerda. E esses 3 ramos eles vão drenar esse sangue para dentro da veia cava inferior. E aí essa veia cava inferior então vai lá para o coração, lá para o átrio direito. Certo até aqui? Bom, então, tomar um ar, né? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os ductos biliares. Ductos biliares e a vesícula biliar. Então, o nosso fígado, né, os nossos hepatócitos, né, ali dentro dos sinusoides hepáticos, eles estão produzindo bile o tempo todo. Essa bile que é produzida, ela vai ser drenada pelos canalículos biliares, que se unem formando condutos biliares, que vão se unindo até formar toda aquela árvore biliar, que vai então levar essa bile lá do fígado para o intestino. E essa bile ela é produzida o tempo todo, só que você não usa a bile o tempo todo, você só usa quando você ingeriu alguma comida gordurosa, né? Quando você precisa dessa bile para emulsificar a gordura, para auxiliar na digestão da gordura. Então, quando essa bile não está sendo utilizada na digestão, vamos supor que você está de jejum agora, esse excesso de bile vai ficar armazenado ali dentro da vesícula biliar, tá bom? Bom, então nós temos aqui, né, a bile sendo produzida, correndo aqui pelos canalículos biliares e caindo dentro dos ductos biliares. Eles vão se unindo e formam a árvore biliar. Você vai ter o ducto hepático direito,
que vem do lobo direito, que se une com o ducto hepático esquerdo, que vem do lobo esquerdo, e forma o ducto hepático comum. Esse ducto hepático comum se une ao ducto cístico e forma o ducto colédoco. Esse ducto colédoco lá embaixo se une ao ducto pancreático principal, forma a ampola de Vater, ou ampola hepatopancreática, que então vai se abrir lá naquela papila maior dentro do duodeno, da porção descendente do duodeno. Se porventura o paciente está de jejum e essa papila maior estiver fechada, esse esfíncter de Oddi estiver fechado, essa bile volta pelo ducto cístico e cai lá na vesícula biliar, onde ele vai ficar, então, armazenado, tá bom? Bom, o ducto colédoco, né? Então, o ducto colédoco, ele vai ser essa porção aqui de baixo, formado pelo ducto cístico e ducto hepático comum. A irrigação do ducto colédoco vai ser feita pela artéria cística, que irriga a parte proximal do ducto, pela artéria hepática direita, que irriga parte dessa porção média do ducto, e pela artéria pancreato-duodenal superior e artéria gastro-duodenal, que irriga lá tanto o pâncreas quanto o duodeno e parte também do colédoco. A drenagem venosa, né, dessa parte proximal do colédoco e dos ductos hepáticos da árvore biliar normalmente ocorre ali para dentro do fígado, enquanto que as porções mais distais vão ser drenadas para a veia pancreático-duodenal, né, superior-posterior, que drena e abre lá na veia porta. A vesícula biliar é uma bolsinha que tem a função de armazenar a bile. Nós dividimos essa bolsinha em algumas porções. A vesícula biliar tem esse formato em pera, né, um formato piriforme, armazena até 50 ml de bile. E aí você tem o fundo da vesícula biliar, o corpo da vesícula biliar e o colo da vesícula biliar, tá? Que é a porção que está oposta ao fundo da vesícula. No colo da vesícula biliar nós temos uma regiãozinha ali, ó, que faz uma voltinha que nós chamamos de infundíbulo ou bolsa de Hartmann. Esse é um local importante de conhecermos porque é um local comum naqueles pacientes que têm pedra na vesícula, que tem cálculo na vesícula. Eventualmente esse cálculo pode ficar preso aqui, ó, pode ficar parado nessa região aqui do infundíbulo da vesícula e aí comprime, né, o colo da vesícula e o paciente pode ter uma colecistite, por exemplo, né, uma inflamação dessa vesícula. O ducto cístico vai estar conectando essa vesícula biliar ao restante da árvore biliar. Interessante do ducto cístico, ele mede de 3 a 4 centímetros, é que ele tem um formato espiralado, ele parece um parafuso, porque no seu interior você tem uma prega espiral, uma válvula espiral, que tem a função de manter esse ducto cístico sempre aberto. Ele tem que estar sempre aberto para justamente quando você tiver de jejum, essa bile conseguir subir aqui e chegar na vesícula, e quando você comer, essa bile sair da vesícula e chegar até lá no duodeno, tá bom? Então vamos lá, ó, vesícula biliar, repousando aqui deitada sobre o duodeno, fundo, corpo, colo, infundíbulo, ducto cístico, ducto hepático comum, ducto colédoco, ampola hepatopancreática, papila maior, tá? Essa é a sequência. A irrigação arterial da vesícula biliar vai ser feito e do ducto cístico vai ser feito pela artéria cística, né, que é um ramo originário lá da artéria hepática direita, e a drenagem venosa, né, da vesícula, do colo da vesícula e do ducto cístico vai ser feito por veias císticas, enquanto que a região do corpo e do fundo da vesícula vai ser drenado diretamente para o fígado, tá? Bom, e para finalizar aqui, uma coisa importante dessa irrigação hepática que nós devemos conhecer é o seguinte: o sangue que chega no fígado, grande parte dele, vai vir pela veia porta, né? Porque os nutrientes absorvidos no intestino precisam passar pelo nosso fígado primeiro. O fígado é a grande fábrica do nosso corpo que vai metabolizar esses nutrientes. E aí depois que sai do fígado, cai na circulação sistêmica e aí vai para o coração. No entanto, nós possuímos no nosso organismo alguns atalhos que permitem uma comunicação
desse sistema venoso portal com o sistema venoso sistêmico sem ter que passar pelo fígado, tá? Esses atalhos, que são essas anastomoses portosistêmicas entre o sistema venoso portal e o sistema venoso sistêmico, elas normalmente estão, essas comunicações existem, mas não estão sendo utilizadas. Nós só vamos utilizar esses atalhos que existem aonde? Existe ali na parede abdominal, próximo ao umbigo, existe ali próximo à vascularização das alças, existe ali próximo ao canal anal, existe ali no terço inferior do esôfago. Esses locais de anastomose, eles só vão ser utilizados pelo nosso organismo quando você tem alguma doença que está impedindo o trajeto do sangue venoso portal através do fígado. O que pode fazer isso? Um grande exemplo mais conhecido nosso é a cirrose. Quando o paciente tem uma fibrose hepática, esse sangue não vai conseguir passar de forma adequada por dentro do fígado. Por ele não estar conseguindo sair do intestino e passar pelo fígado, esse sangue vai pegar outros atalhos, que são esses locais de anastomoses, tá bom? E aí são alguns dos sintomas de pacientes com cirrose. Pacientes com cirrose pode ter varizes esofágicas, pode ter circulação colateral ali no abdômen, pode ter varizes hemorrágicas, pode ter hemorroidas, né? E todos esses locais ali, então, que normalmente não está correndo sangue, esses locais de atalho que não estão correndo sangue, eles podem vir a se tornar bem utilizados em casos de obstrução ao fluxo hepático. E aí eles vão ficar dilatados, né? E aí isso aí vai ser outras doenças, vai causar outras complicações, tá bom? Então, o sistema venoso porta comunica-se com o sistema venoso sistêmico através da tela submucosa da terça inferior do esôfago, a tela submucosa do canal anal, região periumbilical, as faces posteriores, né, das vísceras retroperitoneais e por aí vai, tá? E aí nós temos que lembrar desses locais, principalmente quando você estiver atendendo um paciente com alguma doença hepática que atrapalhe o fluxo venoso portal, né? Pacientes com, por exemplo, hipertensão portal, tá bom? Por exemplo, paciente que tem cirrose e tem varizes esofágicas, você vai ter uma grande quantidade de vasos dilatados ali na submucosa do esôfago que podem romper. E aí esse paciente vai começar a vomitar grandes volumes de sangue e ele pode chegar lá no seu pronto-socorro muito descompensado, né, com choque hipovolêmico, e se você não conseguir corrigir isso a tempo, ele pode vir a óbito. Tá? Então são casos graves que o conhecimento anatômico é importante para esse nosso raciocínio. Tá bom? Bom, pessoal, então é isso, né? Falamos muita coisa. Obviamente foi muita informação que eu trouxe aqui para vocês. Vocês precisam dar uma estudada nisso em casa. Abre lá o Atlas de Anatomia, abre o livro-texto, Moore, para dar uma revisada, desenhar, para você absorver, né? O fígado é uma estrutura muito importante de você conhecer a anatomia, porque uma vez que você conhece a anatomia hepática, a compreensão de várias doenças, como por exemplo cirrose, esteatose, hepatites, vai ficar mais fácil se você dominar esse conhecimento anatômico, tá bom? No mais é isso, estou aí à disposição de vocês caso tenham dúvidas e bons estudos a todos.